a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Assim diz a Escritura: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tinha um irmão na Igreja Batista de Sumarezinho, que ele comprou um terreno lá em Itapecerica da Serra, e ele não sabia direito a metragem do terreno dele, e ele resolveu construir uma casa. E trabalhou, juntou blocos e fez a laje, construiu a casa. Aí daqui a pouco veio o dono do pedaço onde ele tinha construído e disse: muito obrigado pela casa que você fez para mim, porque você construiu no meu terreno. E ele, isso é uma coisa muito antiga, eu acho que ele perdeu tudo. Ele construiu a casa para o vizinho, porque não sabia direito aonde que era o seu próprio terreno, né? Esse é um caso. Outro caso é na cidade de Ilha Comprida. Ilha Comprida é uma ilha que tem na parte sul do estado de São Paulo, e muitas pessoas construíram casas numa parte chamada Ponta da Praia, e fizeram casas de veraneio, casas boas, bonitas, etc., né? Mas eles não contavam com o problema climático, porque o mar vem aumentando o seu volume d'água e a água vem subindo. Então, o que aconteceu com esse bairro lá na Ponta da Praia? A água invadiu as casas e as levou embora. Aí tornou-se até uma parte turística, porque a gente vai para lá para ver os escombros daquelas pobres casas que a gente percebe eram boas casas, mas que a água as levou embora, literalmente. Isso aconteceu lá na Ponta da Praia da Ilha Comprida. Não deu jeito, né? Não deu jeito. Irmão Márcio, Evangelho, vem para cá, tem lugar para vocês, por favor, venha aproveitar o calor humano. Vem aqui, viu? A gente esquenta, viu? Isso, vem para cá. Isso, aqui tem 2 lugares bons, e aí tem mais um lugar não, viu? Muito bem. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso por uma razão muito clara. O Senhor Jesus compara a vida cristã à construção de uma casa. E ele compara a própria vida à construção de uma casa. Nós construímos a nossa vida como construímos uma casa. Tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, argamassa sobre argamassa. Tudo que a gente aprende quando estamos nessa pequenina idade das criancinhas, a gente assimila e vai levar para o resto da vida. Se nós tivermos uma boa infância, nós vamos levar isso para o resto da vida. Se tivermos uma infância restritiva e violenta, também vamos levar para o resto da vida. E a gente vai acumulando todos esses conhecimentos. O Senhor Jesus Cristo diz também que a vida cristã é um acúmulo de conhecimento da palavra que pode se tornar numa mansão estável ou numa casa ou construída no terreno dos outros ou invadida pelo mar desta vida. Ele disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa num terreno estável.
Ele construiu sobre a rocha, ele construiu sobre a pedra. Ele levantou a casa, e a casa, quando foi castigada por tempestades, por rajadas de vento, por chuvas, por todas as dificuldades, ela não caiu, porque ela estava muito bem construída num alicerce que ela era sólido. Mas alguém que ouve as palavras do Senhor e não as coloca em prática, também construiu uma casa. Às vezes foi uma casa tão boa ou até melhor do que a casa construída por alguém que fez um terreno estável. Mas como ele construiu sobre a areia, como se fosse lá na Ilha Comprida, veio a água, vieram as tempestades, veio o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, e diz Jesus, a casa caiu. O que significa isso? Significa que nós temos dois tipos de crentes dentro da igreja. Nós temos o crente que pratica a palavra, que cumpre os mandamentos do Senhor, que vive a palavra como ela deve ser vivida e como ela está apresentada. E temos aquele que ouve a palavra, mas que não pratica os seus ensinos. E Jesus diz que o resultado destas duas vidas será líquido e certo. Quem pratica poderá enfrentar todas as tempestades da vida e elas não abalarão a sua fé. Mas quem não pratica a palavra, as tempestades e os problemas da vida vão dominá-lo de tal maneira que ele vai sucumbir. Não apenas ele, a sua família sucumbe, a sua fé sucumbe, os seus negócios sucumbem, até a sua saúde sucumbe, o seu bom nome na praça sucumbe. Lembro-me de uma imagem que fizeram de um político cristão fazendo oração de agradecimento pela propina que tinha recebido de um determinado doador. E aquilo se tornou num tropeço tão grande, porque aquela pessoa fez mais mal com o mau testemunho que deu, do que com cada propina que investiu numa boa causa, que ele talvez tenha encaminhado para ajudar, seja quem quer que seja. Mas a vontade de Deus não se faz com a injustiça. A vontade de Deus se faz com as coisas certas. Então, meus irmãos, às vezes, um crente que dá mau testemunho, ele derruba mais pessoas com o mau testemunho que deu, do que com toda a vida que ele viveu propagando a suposta fé que tinha. Por isso, a vida do crente, ela é visada. A maneira com que o crente vive a sua família, com que ele se casa, o relacionamento dele com a esposa, o relacionamento dela com o marido, o relacionamento dos pais com os filhos, o relacionamento dos filhos com os pais. O gerente do banco está olhando a conduta de um crente para ver se ele é bom pagador das suas dívidas. O gerente da loja está olhando o uso do cartão de crédito da vida de um crente para ver se ele é gastador ou se ele é um bom administrador das coisas que Deus coloca nas suas mãos. Os administradores de listas de Facebook, de WhatsApp, estão olhando o comportamento dos que participam da lista e se dizem cristãos, se eles de fato são cristãos na prática, ou se na hora em que ninguém está vendo, eles deixam o seu cristianismo e são grandes mundanos como tantos outros. Aquela boate que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul, pegou fogo num domingo à noite. Aquela boate estava cheia de crentes que estavam na boate no domingo à noite, fazendo o que não deveriam fazer. Se eles estivessem na casa do Senhor, se eles estivessem fazendo a vontade do Senhor, eles não estariam hoje sepultados nos cemitérios lá de Porto Alegre e daquela região. Sabe, meus irmãos, a maneira com que nós andamos é mais importante do que muitas vezes o tanto de palavras que nós falamos. Se as nossas igrejas tivessem crentes praticantes da palavra,
nós não teríamos tantos crentes desviados, tantos filhos de crentes que não querem mais saber do Evangelho. Nós precisamos voltar às origens e passarmos a praticar a palavra. Um pai chamou seus filhos para se despedir deles, porque ele estava para morrer. Ele tinha vários filhos. E ele então os chamou no pé da cama e disse para o primeiro: "Oh, meu filho, até breve, meu amado filho, eu te amo muito." Chamou a filha: "Filha, até breve, minha filha." E foi chamando filho por filho, dizendo até breve. Mas um dos seus filhos não estava seguindo a Jesus, não amava Jesus, não seguia o caminho do pai. E então esse filho chegou e o pai disse: "Filho, você não imagina o quanto eu te amo. Adeus, meu filho." Ele disse: "Adeus, meu pai? O senhor acabou de dizer até breve para os meus irmãos, para as minhas irmãs, o senhor vira para mim e me fala adeus? Por que, pai? Por que essa distinção? Por que o senhor está fazendo acepção de mim?" Ele disse: "Filho, não sou eu que estou fazendo acepção de você. É você que fez a acepção do caminho de Deus que o seu pai e os seus irmãos têm seguido. Eu estou partindo. Os seus irmãos vão morrer e vão para o mesmo lugar para onde eu vão com Jesus. Mas você, meu filho, nunca quis o Salvador na sua vida. Então eu não vou te ver mais. Por isso, com muita dor no coração, eu digo para você: adeus." Esse filho dobrou os joelhos aos pés da cama do pai e fez uma oração em lágrimas, dizendo: "Deus Todo-Poderoso, se para eu não dizer adeus para o meu pai, eu preciso entregar o meu coração para Jesus, porque é para lá que ele vai, então eu estou me arrependendo dos meus pecados agora e recebendo Cristo como meu Salvador, porque eu não quero ir para um lugar onde meu pai não esteja. Aceita-me, Senhor." Aí o pai, em lágrimas, antes de dar seu último suspiro, disse: "Meu filho, até breve, eu te espero no céu." E morreu. Se nós tivéssemos a ciência da seriedade que é um parente nosso se perder no pecado e ir para o inferno, de um filho nosso, de uma filha nossa, de um marido nosso, de uma esposa nossa, de uma sogra nossa, de um genro nosso que vão se perder, nós faríamos um empenho muito maior para que eles se convertessem e voltassem aos braços do Pai Celestial. Porque a nossa prática, ela conta muito. E se nós vivermos a palavra de Deus e cumprirmos a palavra de Deus, as pessoas que não são cristãs, elas vão perceber a seriedade com que nós levamos a nossa fé. Elas vão perceber que para nós a palavra de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Há um filme que eu não sei se os irmãos já assistiram, mas se não assistiram, um dia eu quero passá-lo aqui na igreja que eu pastoreei. Às vezes eu passava no domingo à noite um filme para que todos assistissem, um filme cristão, mas eu vou contar apenas uma cena de um filme onde um crente arrumou um emprego e foi trabalhar naquela empresa, e depois de um mês, era o contrato, ele tinha que fazer um mês de experiência, e depois de um mês o gerente chamava para ter uma prosa com ele para ver se ele ia efetivar ou não. Então bateu um mês, o gerente o chamou e o fez sentar e disse assim: "Fulano, você está gostando da empresa?" "Ah, estou gostando muito, sou muito grato pelo senhor ter me contratado." Disse: "Olha, é o seguinte, eu quero te dar uma promoção. O transporte aqui está precisando de um chefe, mas eu preciso de alguém do meu time. Vai chegar aqui 70 caixas de um determinado produto e você vai ter que anotar 69. Eu quero saber se você está no meu time ou não." Aí ele disse: "Mas eu não entendi. O senhor vai trazer 70 caixas e eu vou anotar 69? "Sim, porque eu tenho outro destino para a caixa que eu vou e de vez em quando eu vou fazer isso. Você aceita? Você não precisa me responder hoje. Você me responda amanhã." Aí ele foi embora e chegou em casa, a esposa esperando uma palavra dele, e disse: "Eu estou com um problema muito sério. O meu patrão me ofereceu uma promoção
E ele perguntou se eu estou no time dele. Ele quer me dar a promoção, mas ele quer que eu minta. Ele quer que eu anote lá que chegaram 69 caixas quando vão chegar 70. O que eu faço, meu amigo? Ele não é o dono da empresa, ele faz o que quiser com as coisas dele, ele anota o que ele mandar. Se ele mandar anotar 2, 3, é problema dele. Mas isso não está certo. Que mensagem eu vou estar ensinando para as nossas filhas a respeito da verdade? Eu não teria consciência diante do meu Deus de olhar para Deus e dizer que eu estou fazendo uma coisa certa. E ele não dormiu aquela noite. Chegou no dia seguinte, o chefe o chamou e disse assim: você pensou na minha proposta? Ele disse: pensa. Você sabe que se você não estiver no meu time, você vai embora da empresa, né? Ele disse: eu sei. Tá, e qual é a sua resposta? Ele disse assim: doutor, eu sou cristão, eu tenho 2 filhas, eu jamais poderia justificar para as minhas filhas uma desonestidade minha profissional. Eu não posso fazer o que o senhor está me pedindo. O chefe disse: você tem certeza disso? Eu estou te dando uma boa promoção, você não fecha comigo? Ele disse: não, eu sinto muito, eu lamento, eu gostei muito da sua empresa, mas eu não posso mentir porque eu sou cristão. O patrão estendeu a mão para ele e disse: bem-vindo ao meu time, você é um homem de valor, eu estava esperando isso de você. O mundo está atento ao nosso comportamento. Nós mostramos que somos crentes não apenas nas nossas ações, mas principalmente nas nossas reações, na maneira com que a gente responde ao que o mundo nos oferece ou às coisas que o mundo coloca no nosso caminho. Nós temos que entender que a palavra de Deus é para ser praticada, não apenas falada, não apenas decorada. Quando a Bíblia fala assim, não adulterarás, e Jesus diz que nós não devemos olhar para uma mulher com intenções impuras, ela diz a verdade. Quando a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e os antigos diziam, e odiarás o teu inimigo, Jesus disse, amai os vossos inimigos. A Bíblia está dizendo a verdade, nós devemos amar os nossos inimigos. Quando a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, ela não está brincando conosco, ela está dizendo a verdade. Mas a verdade é que muitos de nós não praticam a palavra. E no momento da crise, no momento da dificuldade, a crise nos leva, como levou as casas da Ilha Comprida, ou nós construímos a nossa casa no terreno dos outros e depois não sobra nada. O inimigo leva tudo, porque não foram construídos sobre a vontade de Deus e sobre a palavra de Deus. Escrevi um texto há muito tempo atrás, baseado numa experiência real, de um homem que era taxista, e ele era fiel na igreja, ele e a família, e um dia ele recebeu uma herança, muito grande, e ele, uma frota de táxis, são 50 táxis, ele fez uma frota, mas agora ele já não podia mais ser dizimista da igreja, porque o dízimo dele derrubaria os dízimos de todas as pessoas, pensava ele. Então vou dar uma oferta qualquer. Ele também não podia ir na igreja todo domingo, porque agora ele era do Rotary, agora ele era da alta sociedade, agora ele tinha um sítio para receber os amigos naqueles coquetéis, etc. e tal, e a mulher orando, até que ele saiu da igreja, e a igreja orando por ele, e de repente um dos seus motoristas bateu o carro, teve processo, aí ele teve que vender um outro carro para poder pagar o processo, e aí ele já perdeu mais um carro, e outro carro, e outro carro. O fim da história é que ele volta a ter só um táxi, e volta para a igreja, e quando ele chega na igreja, ele pede para celebrar a volta, dizendo assim, de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Estou feliz com o meu taxizinho, eu não preciso ter mais que isso. Então muitas vezes, irmãos, aquilo que a gente acha ou julga que é uma bênção, pode se tornar um grande tropeço na nossa vida.
algum bem material que a gente compre, ou às vezes até algum membro da família, como aconteceu quando eu era pastor na Igreja Batista Boas Novas no Jardim Brasil, há muitos anos atrás. Uma irmã vinha dos cultos de quarta-feira e todos os cultos ela dizia: pastor, ore para que Deus me dê um filho. E toda quarta, um dia eu me enfezei com aquilo. Eu disse: irmã, venha cá, a senhora quer um filho? Quero, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, dê um filho para ela. Aí depois ela ficou uns 4 cultos sem vir. No quinto ela voltou para dar a notícia que estava grávida. Festejamos, alegria. Mas aí ela não veio mais nos cultos de quarta porque estava com gravidez de início. Muito bem. Aí quando nasceu a criança, ela levou a criança para a igreja, apresentamos. Aí ela não veio mais porque tinha que cuidar da criança. E aí eu fui à casa dela e disse: ó pastor, tudo bem? Tudo bem, eu vim orar para Deus levar embora o seu filho. Ela disse: mas pastor, que oração doida é essa? Eu disse: eu pedi para Deus que lhe desse um filho, não um ídolo, não alguém que tomasse o lugar de Deus na sua vida. Então esse filho para a senhora tomou o lugar de Deus, eu vou pedir para Deus levá-lo. Pelo amor de Deus, pastor, não faça isso. Eu disse: então acerte a sua vida diante do Senhor, porque Deus não dá as coisas para nós para que essas coisas se transformem em tropeço da nossa vida. Deus não nos dá casamento, não nos dá filhos, não nos dá carro, não nos dá sítio, não nos dá casa, não nos dá coisas e pessoas para que estas coisas perturbem a nossa consagração ao Senhor. Se perturbar, virou ídolo. Aquilo que tomar o lugar de Deus na nossa vida virou ídolo. Por isso Jesus fala assim: construa a casa num terreno bom. Isto é, você ouviu a palavra? Pratique a palavra. Viva a palavra. Seja um crente de uma palavra só. Seja uma pessoa consagrada. Você disse que ia orar? Ore. Você disse que ia ler a palavra? Leia. Você disse que ia evangelizar? Evangelize. Você disse que iria ser dizimista? Seja-o. Você disse que iria ser santo em todo o seu procedimento? Seja-o. Porque Deus abençoa aqueles que o colocam em primeiro lugar da sua vida. Deus abençoa os negócios daquele que coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Deus abençoa a prole daqueles que colocam Deus em primeiro lugar da sua vida. Que tal, meus irmãos, se nós deixarmos de construir a nossa casa sobre a areia e passarmos a construir a nossa casa sobre a rocha? Aprendi a palavra, vou praticar. Aprendi com o Senhor Jesus, vou fazer. Vou construir a minha vida na rocha. E aí, pode vir a tempestade que vier, pode vir a doença que vier, pode vir o problema que vier, e pode vir a idade que vier, nada me abalará, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para